4, 3, 2, 1. E aí, seus putos do caralho, vai começar a rádio mais pica de todas as rádios do Vasco. Então solta a vinheta nessa porra. Vem Viola atrás do ataque do Vasco da Gama, driblou primeiro, rolou a bola, Juninho Paulista, colocou, bateu na defesa, vai do Romário, guardou, é campeão! É campeão! É do Vasco, é do milagre, é da vitória, é da raça, é o rei Romário, é o quarto gol, é de virada, é inacreditável, eu quero ouvir o hino do Vasco campeão! DJ Tico! Salve, salve, galera! Começando mais uma Rádio Estação Cruz Maltina, a rádio feita de torcedor para torcedor. E a gente começa o programa de hoje já fazendo a apresentação da nossa musa inspiradora aqui da nossa rádio, do nosso Vasco. Uma pena que a Kilvia nunca tentou ser musa do Vasco, porque conseguiria com certeza. Seja muito bem-vinda, Kilvia. Muito boa tarde. Boa tarde, Lulu. Boa tarde, galera linda do meu coração Cruz Maltino. Um beijo gostoso pra vocês. É musa? Musa, acho que não, viu, Luiz? Obrigada, mas tô feliz como estou. Tá certo. A gente começa o nosso programa hoje, Kilvia. A gente agora tá transmitindo diretamente pelo nosso site, então você tá falando aqui comigo agora. Eu sou o Luiz Rocha e aqui você está acompanhando, nesse momento, você está acompanhando o nosso programa ao vivo pelo nosso site. Se você não estiver no ao vivo, você vai assistir depois o programa gravado, tá certo? Bom, meu nome é Luiz Rocha, eu sou vascaíno doente como você que está aí do outro lado ouvindo a gente, e a gente vai falar um pouquinho sobre o Vasco, sobre a semana, né? Principalmente, muitas coisas aconteceram, todas as notícias, e falar também sobre o jogo do Vasco de amanhã. O Vasco pega o Atlético Mineiro no Independência. Kilvia Félix, que pancada que será esse jogo amanhã, hein? Pois é. Eu quero sair do empate, assim como todo vascaíno não aguenta mais o empate da Gama, né? Mas amanhã vai ser puxado porque o Atlético tá aí, né? Acabou de voltar da Libertadores, tava ali com toda a sede, tá? E agora tá lutando pelo Brasileirão, então o jogo não vai ser tranquilo não, vai ser um jogaço. Pois é, o Vasco está tentando sair de uma sequência de 5 empates, né? O Vasco já empatou 3 vezes no Campeonato Brasileiro, está com apenas 3 pontos. O Vasco empatou 2 vezes contra o time do Cuiabá. O Vasco jogou, né, contra o time do Cuiabá. O Vasco empatou os 2 jogos. O primeiro jogo foi 1-1 na casa do Cuiabá. E no segundo jogo o Vasco empatou 0-0 em casa, aquele jogo vergonhoso. Bom, galera, essa sequência de empates com certeza tem atrapalhado o trabalho do Doriva, né? Porque a gente sabe que depois que o Vasco foi campeão, parece que o Vasco vive uma ressaca, principalmente criativa, no seu ataque. O Vasco não consegue fazer gol, né, Kilver? É verdade. Tá complicado. A gente não sabe o que acontece. Não, assim, pelo que eu acompanho dos jogos, não é falta de tentativa, né? Não é falta de compromisso. Parece que não é pra ser, né? Assim, a gente vê algumas jogadas, alguns chutes a gols, enfim, mas não sai. Eu acho que o que tá faltando mesmo seria uma nova tática. Eu acredito que as tabelas não estão evoluindo. Eu acho que o Vasco precisa evoluir aí nessa parte. É verdade. Bom, o técnico Doriva, inclusive, para poder solucionar a questão da criação, o técnico Doriva trouxe Jackson Calcaia e tenta agora trazer o Esquerdinha. Kilvia Félix, o Esquerdinha, também jogou no Ituano, foi dirigido pelo Doriva quando o time foi campeão ano passado, campeão paulista, e é um bom canhoto, né? Tá no nome dele, a Esquerdinha. É um bom meia que poderia trabalhar ali pelo meio, jogador mais veloz, mais ágil que Marcinho e Dagoberto, que realmente não conseguiram fazer essa função de meia.
Então, Kilver, você acha que a chegada de mais jogadores do Ituano é o ideal para o Vasco? Porque a gente vai trabalhar com nomes que não têm peso suficiente para vestir uma camisa. Não estou dizendo que o jogador tem que ter peso para vestir a camisa do Vasco. O jogador tem que jogar, tem que ser comprometido com a camisa do Vasco. Além do nome não quer dizer muita coisa, porque Dagoberto, por exemplo, não tem conseguido jogar na equipe. Então, jogadores do Ituano, será que poderiam resolver o nosso problema? Assim, Luiz, assim, o Vasco, desde a chegada do Doriva, tá virando aí um Ituano disfarçado, né? Assim, Rafael Silva, Doriva, enfim, eu acredito no talento do Doriva e eu acho que o que acontece, devido à estipulação de salários, né, que o Eurico determinou, então assim, o Doriva ele fica meio limitado aí, né, para poder escolher um profissional para que ele sabe o potencial daquele profissional e como ele vai trabalhar com aquele profissional. É o que você falou, não adianta a gente ter um nome de peso, sendo que aquele nome ele não está conseguindo desenvolver o que a gente espera, o que o Vasco espera e o que o Vasco merece, que é o caso do Dagoberto, que não está conseguindo aí. Já como o Doriva está limitado a essa questão dos salários, limitados aí, conforme determinação do Eurico, então assim, ele vai buscar onde ele conhece e aonde ele sabe que ele pode, né? Onde que o Vasco pode pagar. Então, assim, se o Doriva já trabalhou, né, com o Esquerdinha, por exemplo, sabe o potencial do rapaz e aí a gente consegue pagar, então por que não, né? Vamos apostar nossas fichas aí e ficar na expectativa positiva. Exatamente. E não temos só o problema de trazer jogadores do Ituano, né? A gente tem alguns problemas internos com pratas da casa. É o exemplo do Thales. O Thales não tem conseguido fazer gol, não tem conseguido dar sequência, não tem vaga de titular assegurada no time, até porque o centroavante do Vasco hoje é o Gilberto. E o Thales não tem nem entrado para substituir o Gilberto. O Thales, além de viver uma má fase em relação aos gols, o Thales antes era uma mina de dinheiro, né? Era a galinha dos ovos de ouro do Vasco. O Vasco pretendia vendê-lo por um valor muito mais alto do que se especulava no começo. Tanto que a multa rescisória do jogador é de 120 milhões de reais. O problema todo é que com essa instabilidade, com essa queda de rendimento do Thales, o Vasco busca negociá-lo o quanto antes, para que o jogador não se desvalorize ainda mais. Porque se o Thales se desvalorizar ainda mais, ele vai embora a preço de banana e a gente vai perder o que a gente poderia ter ganhado ano passado com ele, né? É tipo a história do Dedé. O Dedé acabou indo por preço de banana pro Cruzeiro, quando na verdade chegou a um ponto de ser cogitado até no Real Madrid em 2011. Esse vacilo a gente não pode dar, e a diretoria, para evitar que o jogador se desvalorize ainda mais, vai tentar negociá-lo o quanto antes, Kilver. É lamentável, né? Assim, todo jogador vive isso, é um momento de má fase, né? Infelizmente o Thales tá passando por isso, tá nesse jejum aí de gols e de jogos há muito tempo, né? Então, assim, às vezes a gente julga e fala, não coloca, mas o técnico não tá explorando o jogador e tal, mas assim, é o técnico que tá com o jogador no dia a dia, em todos os treinos, e sabe até onde que tá o potencial do jogador naquele momento para poder representar, né, o Vasco, para poder disputar alguma coisa. Então, lamentavelmente, né, o Thales, que já foi aí, né, nossa galinha dos ovos de ouro, hoje, né, tá deixando a desejar. Eu acho que a melhor solução no momento agora realmente seja negociar o Thales também. Concordo plenamente. O Thales caiu de rendimento de uma forma absurda. Isso preocupa toda a diretoria do Vasco, treinador e nós torcedores, né? Bom, outro também que está a caminho de ser emprestado é o Montoya. Santiago Montoya não conseguiu desenvolver, né, todo o futebol que ele tem no Vasco.
Infelizmente é um jogador limitado, que tem falhas da base, né, do futebol. Infelizmente é um jogador que não chuta com a direita, é um jogador que não sabe dar passe, é um jogador limitado, muito bom no drible, é um jogador até insinuante, mas limitadíssimo, e o seu empréstimo está para acontecer. O Vasco já está trabalhando, inclusive, para mandar o Montoya para o futebol português ou para o mundo árabe. O Vasco tem apenas 20% dos direitos econômicos do jogador, e o restante do jogador é dividido por investidores, né? Então, o empréstimo de Montoya acho que também é o melhor caminho para o atleta, não só para o Vasco, mas para o atleta que infelizmente não conseguiu se firmar no Vasco, né, Kilver? Exatamente, ele não conseguiu se adequar, porque o jogador que vem pro Vasco, ele não deve pensar que é o Vasco, a instituição que tem que se adequar ao jogador, é o jogador que tem que se adequar ao clube. E o Montoya, na minha opinião, é um jogador muito individualista, né? Muito egoísta, eu diria até. Ele tem a forma singular dele de jogar, né? Para fazer uma tabelinha com ele é meio complicado, como você falou, passes, né? Dividir a bola, pensar no resultado como um todo. Eu penso dessa forma, que o Montoya ele é um pouco individualista, não se adequou, é limitado também, conforme você explanou muito bem. Eu acredito que também seria uma ótima solução financeira para o Vasco poder fazer isso, para quem sabe até trazer futuramente nessas negociações, nesses empréstimos e vendas, trazer um camisa 10 que a gente está precisando, né, Luiz? A gente vai até falar sobre o camisa 10, porque tem o Douglas, que foi o camisa 10 do Vasco ano passado. Inclusive foi o jogador mais regular do Vasco, artilheiro do Vasco, incrivelmente. O Douglas, camisa 10, foi o melhor jogador do Vasco ano passado. Mas aí a gente, antes da gente falar do muito a saída dele, você lembra? No programa que a gente anunciou a saída dele, eu fiquei muito chateada. Eu também, o Vasco devia ter renovado com o Douglas, com certeza, porque é um jogador muito técnico, muito regular. Não se destaca tanto em todos os jogos, mas a função que ele faz é imprescindível. Gosto muito do futebol dele. No Vasco ele se encontrou, a torcida realmente abraçou o jogador como um ídolo. Uma pena que ele jogou no Vasco na Série B, né? Que não tem nenhum tipo de glamour, que praticamente reduz até a fama. Pouca visibilidade. O jogador joga contra times fracos, retrancados. Eram só jogos difíceis para o Vasco na Série B. Porque não pela qualidade dos adversários, mas porque os adversários não se propunham o jogo. O Vasco tinha que propor o jogo em todos os jogos, o Vasco tinha que se expor e acabava perdendo, tanto que não conseguiu nem ser campeão. Bom, mas aí a gente volta o foco para uma contratação que seria muito interessante para o Vasco, Kilver. O Vasco está investindo na contratação do Luiz Fabiano. Até agora, a gente não tem confirmação se o Luiz Fabiano já fechou com o Palmeiras, que seria o caminho mais certo no momento para o Luiz Fabiano. Mas a gente, segundo informações que nós coletamos, inclusive no Futebol de Verdade, veiculado por Juninho Pernambucano, o jogador falou que aceitaria com o maior prazer jogar com a camisa do Vasco aqui no Rio de Janeiro. Ou seja, o jogador tem até interesse em jogar no Vasco. O problema é que atravancou toda a negociação, o que atrapalhou a negociação foi o salário do jogador de R$600 mil. Lembrando que o Eurico estabeleceu que a folha salarial máxima de qualquer jogador que chegar ao Vasco é de R$150 mil no máximo. Os atletas que recebem mais que isso é de contratos anteriores à chegada do Eurico. A renovação foi feita anteriormente. E a folha salarial do Vasco hoje é uma das mais baixas do Brasil. Para se ter noção, a folha salarial do Vasco hoje corresponde a 5 atletas do São Paulo. O Vasco realmente montou uma estrutura para poder se organizar financeiramente, tendo bons jogadores. A ideia do Vasco, querido torcedor e ouvinte, né, da nossa rádio, a ideia do Vasco era rachar com São Paulo o Luiz Fabiano, assim como faz com o Dagoberto. O Vasco pagaria, né, o valor de R$200 mil por mês ao atleta, e o São Paulo arcaria com o resto
tendo em vista que o Luiz Fabiano hoje não tem mais clima para jogar no São Paulo, porque ele disputa a vaga com o Pato, criou-se inclusive uma celeuma entre os jogadores, e o Luiz Fabiano está a fim mesmo de sair, antes mesmo do fim do ano. Então, Kilver, Luiz Fabiano seria hoje, nós até colocamos na nossa rádio, aqui na página da Estação Cruz Maltina, a gente colocou aqui uma enquete para o torcedor do Vasco poder opinar. A nossa pergunta era a seguinte: você gostaria de ver Luiz Fabiano no Vasco? As 3 respostas eram: sim, ótimo jogador; não, muito encrenqueiro, não vai dar certo. E a terceira opção: pra quê? Já temos um bom centroavante. Nos resultados foram 46 votos e 34 votos, que corresponderam a 73%, disseram que sim, gostaria de ver Luiz Fabiano no Vasco, porque é um ótimo jogador. Kilvia Félix, o que você acha da chegada desse atleta no Vasco? Da possível chegada desse atleta ao Vasco, eu acho uma boa. Assim, eu acho que o Gilberto hoje ele emprega bem a função dele de centroavante, e eu acho que os dois poderiam dividir aí, não dividir a questão de centroavante, mas jogar os dois pela frente. Eu acho que tanto o Gilberto como o Luiz Fabiano têm potencial para jogarem juntos, não precisam estar no banco pro outro jogar, não. E o Luiz Fabiano, ele já declarou isso há muito tempo, que o clube dele no Rio de Janeiro é o Vasco da Gama. Então, assim, eu acho que ele já tem aí, né, uma afetividade pelo clube, e eu acho que ele seria muito bem recebido, inclusive pela torcida, né? Ele é um excelente profissional e, assim, todo torcedor sabe reconhecer um bom profissional, e eu acho que só somaria ao Vasco, sim. Essa questão dos salários é um pouco complicada, né? Como nós já citamos hoje, que também não é segredo para ninguém, né? Tem essa questão da estipulação do salário, mas eu acho que fazendo certas negociações, eu acho que o Vasco, o que é o problema do Vasco hoje? O Vasco está com muitos jogadores que, infelizmente, esses muitos jogadores não dão o talento que a gente precisa em né? Assim, a gente está aqui procurando e sentindo falta de um camisa 10 que ainda não temos, sendo que a gente tem muitos jogadores no banco do Vasco. Então, assim, acho que seria uma boa o Vasco se desfazer de alguns jogadores e lucrar dinheiro com isso, né, para a gente poder ter a possibilidade de trazer um jogador como o Luiz Fabiano. Perfeitamente, Kilvia. E o Luan, a gente, além dessa chegada de jogadores, possível chegada, também temos a possibilidade de saída do Luan. A Udinese, como você torcedor que acompanha já está sabendo, a Udinese está em cima do Luan. Jogadores da Udinese já estão até contando com o atleta para meado agora do ano, quando abre a janela, e a transação seria de 17 milhões de reais em favor do Vasco, caso o Luan seja vendido. Especulação é muito séria, a chance do Luan sair no meio do ano é de quase 90%. Vou dizer isso porque Luan diz que está feliz porque o trabalho dele está sendo reconhecido, que ele só vai embora se for bom para ele e para o Vasco. Mas esse tipo de discurso, nós que já estamos acostumados, sabemos que isso daí é praticamente um discurso que precederia a transação que faria com que o Luan fosse embora. Então o Luan está muito provavelmente fora do Vasco até o meio do ano. Uma pena, mas também temos que pensar no lado financeiro, um retorno muito alto para o Vasco. O valor de 17 milhões de reais seria muito bom para o Vasco nesse momento. Então, Kilvia, Luan, a gente perderia, né, esse zagueiro. Apesar de a gente ter Anderson Salles e Douglas Silva, que são bons zagueiros, mas não se comparam ao futebol que o Luan está jogando. O Luan está jogando em alto nível, ele faz gol, ele defende, ele marca, ele dá combate sem falta, ele faz poucas faltas, ele é técnico, ele dá lançamento, ele sai jogando.
é um atleta completo, né? Apesar de tão jovem, é um atleta completo, né, Kilber? Sim, com certeza. Luan, sensacional. Ele é um atleta completo, sim. Gosto muito, eu e a torcida inteira do Vasco gosta muito do futebol do Luan, do carisma também, carinho que o Luan tem pelo Vasco, pela torcida do Vasco e o respeito também, que isso é importante também. Jogador respeitar a instituição. Eu gosto muito do Luan, Luan fará muita falta, eu acredito também que eu daria até mais de 90% de chances. Eu acredito que o Luan já está com mais per fora do Vasco do que dentro, né? Mas nós temos aí a experiência de Rodrigo, né, que também é um excelente zagueiro, defensor nosso ali, Anderson Salles, mas Luan com certeza fará muita falta. Mas, em contrapartida, também trará esse negócio, essa transação também trará muitos bons frutos ao Vasco, porque realmente 17 não é qualquer dia que você a 17 milhões, não é verdade? E o Vasco trabalha com a possibilidade de trazer o Douglas, né? A gente estava falando sobre isso. O jogador, ano passado, disputou 46 partidas pelo Vasco e marcou 13 gols. Realmente o Douglas é um dos jogadores mais regulares do futebol brasileiro. E o Douglas tem a possibilidade de chegar, a gente até comentou aqui, que seria muito bom se o Douglas chegasse. Mas vamos falar agora de quem chegou de verdade. O Riascos. Aqui, e você, torcedor, está acompanhando, está recebendo informações pelo Face. Na nossa página, aqui no nosso site, a gente veiculou todas as informações sobre a chegada do atleta, sobre tudo do Riascos, o primeiro treino dele, a apresentação do atleta. E o Riascos, ele tem uma coisa que até incomoda um pouco para quem é um torcedor um pouco mais ligado à superstição, à má fase, essas coisas. O Riascos tem um ponto bem negativo. Quando o Vasco trouxe ele, esqueceu de lembrar um ponto que infelizmente mancha o currículo do atleta, né? O Riascos marcou apenas 8 gols nos últimos 3 clubes que passou. Atacante, né? Um jogador de flanco, um jogador que faz cruzamento, que faz essa bola chegar no centroavante, mas o jogador fez apenas 8 gols nos últimos 3 clubes, ou seja, isso contabilizariam 2 anos e meio. Marcou apenas 8 gols. Kilber, isso te incomoda? Assim, não chega a incomodar, né? Mas é uma observação que deve ser bastante analisada. Mas eu acredito que quando foi proposto, né? Acredito que pelo Doriva, pela comissão técnica do Vasco, trazer um jogador dentro das possibilidades financeiras do Vasco, o Riasco ele tem alguns pontos positivos que acabam ofuscando aí essa questão, né, do placar magrinho, né, assim, do saldo de gols magrinho do Riascos, né, que não combina nada com ele, que se for comparar magrinho, né, assim, ele é um jogador forte, né, durão, eu até diria assim, que tem técnica também, corre, né, e até dá até uma certa afronta e um certo medo, causa até um certo medo para os adversários. Não me incomoda, intimida, né? Muito, mas é uma observação que deve ser analisada com bastante cuidado e bastante cautela. E eu acredito que o Doriva, com toda a sua experiência, que tem mostrado no Vasco que é um excelente profissional, ele vai saber ali encaixar o Riascos ali dentro do Vasco e vai melhorar. Se ele não fizer mais gols, pelo menos vai contribuir para que aconteçam mais gols. Exatamente. E o Vasco montou, inclusive, a gente vai soltar depois a escalação da zoeira para você, torcedor, que acompanha nosso trabalho no YouTube, na nossa página, né, da Rádio Estação Cruz Maltina. Você que vai acompanhar na nossa página no Facebook, a gente vai veicular o vídeo da escalação da zoeira com a nova escalação do Vasco. O Vasco que vai a campo amanhã, o Martin Silva no gol. Depois
À frente dele, Luan e Rodrigo, Madison e Cristiano. Na frente, Guinhazu e Diguinho. Diguinho vai pro jogo. O Fluminense liberou Diguinho pro Vasco. O Vasco contratou um atleta sólido, experiente, que vai jogar ali no meio campo do Vasco. Um jogador muito aguerrido de marcação. E mais à frente, pela direita, Duvier Riascos, já vai começar na titularidade. Do lado esquerdo, Rafael Silva. Rafael era só mais um Silva, não é mais. É um grande Rafael Silva agora, nosso ídolo, novo ídolo, campeão do Campeonato Carioca. E o Gilberto na frente, nosso centroavante, que está no jejum aí de 5 partidas sem gol. Silvia Félix, a chegada de Diguinho e Riascos pode mudar a forma do jogo do Vasco. E isso, até antes de você falar, o Edmundo comentou como que Doriva deveria trabalhar esse time do Vasco. Ouça, por favor. Edmundo falou o seguinte: o Vasco manteve a defesa sólida, mas apresenta sérios problemas de criação no meio-campo, tornando a ligação com o ataque lenta, quase inoperante. O time encontra dificuldade também na saída pelos lados do campo. Após 3 rodadas e apenas um gol marcado, Doriva precisa repensar a sua escalação e olhar para o elenco em busca de soluções caseiras para o problema da equipe, principalmente criação de chances e finalizações a gol. Silvia Félix, Edmundo tem razão, né? Toda razão. O Animal ele é muito experiente, né? Ele conhece muito bem como a palma da mão, né, o que é o futebol do Vasco da Gama. E também o Edmundo ele tem um carinho muito especial pelo Vasco, carinho não um amor, ele deixa isso muito claro. Então ele, como todos nós, ele também está sentindo falta, né, dos gols, está sentindo falta da grandeza do Vasco, né? Então assim, ele explanou muito bem, né, a dificuldade que a gente está tendo de criação, né, principalmente nas finalizações, né? Eu espero, né, que Diguinho e Riascos não sejam mais uns acumuladores de banco ali pra gente, que é o que eu tava falando, né? Temos muitas opções, mas essas opções infelizmente, são fracas, não estão ali produzindo o que a gente precisa. Exatamente. Essa que é a grande questão do Vasco no momento. Bom, a gente até colocou aqui, você que acompanha nosso site, nós colocamos aqui o concurso, parando um pouquinho para falar do concurso das belas da torcida do Portal UOL. O Portal UOL faz um concurso entre as belas da torcida, as musas, né, dos times, de cada time, e temos algumas concorrentes para pleitear a vaga, algumas candidatas para pleitear a vaga de ser musa do Vasco para disputar com as outras de outros times. A gente colocou aqui para você algumas das fotos da Jéssica Benítez, da Liliane Oliveira, da Jamila Sandora, da Daniele Sena, Fabiana França, Paloma Nunes, e tem outras várias candidatas que você acessa o link que a gente deixou aqui na nossa página. Você acessa lá no UOL e você vai conhecer, né, as fotos e as musas, né, que estão disputando essa vaga. Vale a pena. Kilvio não foi, né, Kilvio? Não, mas o Vasco está até bem representado aí. Você vê que hoje em dia o perfil mudou, né, Luiz? Assim, infelizmente. Eu avalio isso de forma negativa. Poucas candidatas aí são realmente vascaínas, assim, para representar o Vasco. O meu voto seria para a Jamila Sandora, porque pela sensação que eu tenho é que ela realmente ela conhece o Vasco, entende um pouquinho de futebol, além daquele corpo maravilhoso que aquela mulher tem, né? Hoje em dia o padrão musa de futebol é o corpo muito bem bonito, muito bem definido, enfim, e às vezes a dedicação em representar o clube pela história do clube, pelo que é o clube, e também o rostinho bonitinho, né? Às vezes fica em segundo, terceiro plano, avaliando somente, né,
o corpo. Mas o meu voto fica para Jamila Sandora. Tô torcendo por ela, por achar que ela se encaixa, né, nesse perfil aí, de além de ser muito bela, muito bonita, né, também vai poder representar o Vasco aí como torcedora. Exatamente. Bom, a gente vai então passar agora as notícias, né? Porque a gente já está perto do encerramento do nosso programa, já estamos até com o tempo estourado. Estamos com 30 minutos já de programa. Rodrigo Caetano, Elcinho e Francismar cobram o Vasco na justiça. Galera, depois você analise a notícia no nosso site, mas o nosso grande incômodo é o seguinte: o Rodrigo Caetano em si, a gente não tem nem o que falar nada, até porque foi um bom dirigente, foi um bom diretor de futebol, ele trouxe na medida do possível, ele trabalhou para poder ajudar o Vasco. Mas Elcinho e Francismar não fizeram rigorosamente nada no Vasco. Eles não têm nada para cobrar. A gente sabe que tem até alguma dívida ou outra, que é a estipulação do contrato, que não tem jeito. Mas se você considerasse por produtividade, esses caras tinham que pagar para jogar no Vasco. Essa que é a verdade. E a gente continua aqui com as notícias. O Eurico fala em Vasco de portas abertas para contratar com responsabilidade financeira, né? Tanto se cogitou de Luiz Fabiano, tanto se cogitou de outros atletas, mas ele falou que nem Sheik nem Luiz Fabiano virão se quiserem um teto de salário acima de 150 mil reais. Então, Eurico Miranda estipulou dessa forma para o Vasco continuar sendo administrado de uma forma responsável. O interessante é que depois ele foi criticado pelo próprio Edmundo sobre responsabilidade. Depois a gente vai falar sobre essa notícia. E interessante que o Eurico Miranda também comentou a respeito da dança das cadeiras de técnicos no Campeonato Brasileiro. Ele falou aqui o seguinte, ele até ironizou alguns jornalistas da ESPN. Vamos ouvir aqui o que ele falou. O único que faz pressão aqui sou eu, diz Eurico. Ninguém mais tem condição de fazer pressão, seja quem for. Aí eu digo isso, vocês não gostam, reclamam. Há uns comentaristas da ESPN que dizem que eu sou o Rei Sol e etc. Aqui no Vasco eu sou o Rei Sol. Aqui no Vasco, essa história de que treinador perde 3 jogos e vai embora não funciona. Eu vejo se o profissional trabalha. Se ele está cumprindo com tudo, não demito. Só faço pressão se o time não está tendo doação. Eu queria um conselho desses profetas para eles me dizerem os números da Mega Sena, porque aí eu vou lá e jogo. Esse negócio de dizer que o que está acontecendo na primeira, segunda e terceira rodada comigo não funciona, disse Eurico. Que o Eurico deu uma esculachada nesses comentaristas da ESPN, né? Eu achei muito bem feito. Aliás, acho que isso deve ser um hobby pessoal do Eurico. Acho que ele adora fazer isso, porque não é a primeira nem vai ser a última vez que o Eurico dá suas alfinetadas. Alfinetada é muita gentileza minha. Eu acho que eu vou usar a sua palavra. Esculachada, né? Porque o Jornal Extra também, os jornalistas do Jornal Extra são, às vezes, até muito humilhados, eu diria, pelo Eurico. E ESPN, enfim, do Jornal o Globo também, porque às vezes eles tentam ali, talvez ali para fazer uma matéria, né, para atrair muita atenção, enfim, acabam não pesquisando bem as coisas antes de falar, ou às vezes até no medindo as palavras, avaliando com o que eles estão falando, né? E eu acho também que o Eurico ele aproveitou, né, para poder dar uma alfinetadinha, né, na saída, né, do técnico do nosso arquirrival Flamengo, né, dadas as circunstâncias das derrotas e essa saída aí. Mas eu acho que o Eurico, eu acho que deve ser uma questão, assim, um hobby dele pessoal, essa questão de dar umas esculachadas nos jornalistas, porque isso acontece com muita frequência, não é verdade? É verdade. E o Eurico, ele acabou sendo criticado pelo Edmundo, porque o Edmundo conhece o Eurico de outros carnavais. E o ex-atleta exaltou, né, que eles conhecem há muito tempo. E o Eurico já atrapalhou as finanças do Vasco em outros momentos, pelo menos que foi o segundo que foi falado pelo nosso querido ídolo.
O Edmundo, é bom deixar claro, olha só, ele não disse que Eurico roubou, que Eurico atrapalhou as frases, nada disso, mas vamos falar ipsilíteres o que Edmundo falou. Vamos lá. O Eurico é um dos maiores dirigentes que o futebol brasileiro já teve. Ele sabe fazer futebol, mas não tem muita responsabilidade financeira, isso precisa acabar. Edmundo declarou ainda que o vascaíno deveria ser um dirigente remunerado e não um presidente. Ele deveria ser um diretor remunerado, porque tem mais capacidade que o Rodrigo Caetano e o Alexandre Matos, por exemplo. Mas para ser presidente, sou totalmente contra. Edmundo diz que é contra o fato de Eurico Miranda ser presidente do Vasco. Isso não muda nada, mas o Eurico já também entrou em escândalos de CPI e até mesmo... Tá me fugindo a palavra aqui. O Tribunal de Contas do Estado cobrou as contas do Vasco. Ele não conseguiu provar. Ninguém provou que o Eurico roubou o Vasco ou não. Ninguém vai falar isso e eu nunca vou aceitar que alguém fale sem provar, né? Porque a gente é advogado. O advogado diz isso. O próprio Eurico é advogado, né? Então quando eu ouço alguns comentaristas dizerem que ele roubou o Vasco, eles não sabem o crime que eles estão cometendo. Porque você não pode imputar alguém um crime sem poder provar aquilo. Então, infelizmente é grave a acusação que muitos fazem contra o Eurico Miranda sem provar, até porque não tem nada provado. Eurico não foi preso em nenhuma CPI que foi instalada. Então, olha só, para a gente poder discutir a responsabilidade financeira, a gente tem que analisar o trabalho de Eurico também agora. Porque no passado ele realmente pode ter falhado. Até porque o Vasco estava entregue às traças quando chegou o Roberto Dinamite em 2008. O Vasco inclusive foi rebaixado, tinha dívidas altíssimas, principalmente com o Romário, que paga até hoje. Mas, não querendo culpar ninguém aqui, mas o que ele fala de responsabilidade financeira, a gente também tem que dar o braço a torcer, porque agora o Eurico chegou e organizou a casa. O Vasco conseguiu retomar a credibilidade dos investidores. O Vasco conseguiu trazer novos patrocínios, inclusive o Vasco renovou ontem com a Caixa o patrocínio que igualou ao do Flamengo. O Vasco agora recebe 30 milhões da Caixa Econômica Federal e ontem assinou a renovação de seu patrocínio. Então, o que o Eurico fez, quando ele conseguiu as certidões negativas de débito, que pagou 14 milhões, ele foi criticado, mas o Vasco conseguiu depois disso se levantar. O Vasco foi campeão carioca, foi campeão em várias outras modalidades, incluindo fut 7, incluindo futebol de showball. O Vasco conseguiu se reerguer em vários aspectos e o Vasco hoje consegue voltar ao cenário como o gigante que sempre foi. Não era o time do ano passado, derrubado, falido na Série B, desacreditado pela torcida. Hoje é um time completamente diferente. O respeito voltou sim, principalmente nesse aspecto. E o Vasco começa o ano vencendo o Campeonato Carioca, que não vencia há 12, 13 anos. Então, eu acho que a gente tem que, claro, falar do que ele fez. O que ele fez e deixou de fazer, realmente, no passado ele deixou a desejar, mas no momento ele tá tendo a responsabilidade financeira, né, Kilver? É verdade. Assim, eu acredito que o Edmundo tenha feito essa declaração até mesmo por apoiar, né, o Júlio Urbano nas eleições, né, presidenciais à instituição Vasco da Gama. Então, assim, o Edmundo, devido a ter essa amizade, esse apoio, até já ter declarado intenção, né, em administrar ou indiretamente atuar na direção e administração do Vasco, talvez aproveitou a mídia que tem a oportunidade para fazer essa crítica. Mas eu confesso que até eu mesma, né, estou surpresa, não esperava tanto do Eurico, justamente por alguns desconfortos, as situações em que Eurico, né, já foi investigado. Como torcedor, isso é comum, né, você ficar com o pezinho atrás. Já errou uma vez, será que vai errar novamente? Como você bem usou, estava jogado para as traças até a ascensão de Dinamite, que também não ajudou em muita coisa, né? Então, assim, agora Eurico
Eu acredito que ele está sim tendo uma boa administrando bem o Vasco, está sim tendo responsabilidade financeira, a começar dessa limitação de salários, né? E já ganhamos 4 títulos só esse ano. Inclusive eu estava até zoando algumas pessoas que estão comemorando aí basquete como se fosse mundial, né? Assim, parabéns, vou até parabenizar aqui, né? Parabéns, Flamengo, pelo primeiro título do ano, realmente legal. Mas assim, o Vasco já ganhou 4 títulos aí só esse ano e assim, somos humildes, né? E estamos muito felizes com isso. Acho que falta aí até um pouco de reconhecimento até da mídia, que acredito que é mais uma consequência dessa troca de farpas aí do Eurico com a mídia, que não acontece tanto divulgação, né, das benfeitorias do Eurico. Agora, se atrasar o salário meia hora, né, aí já vira aquela polêmica, aquela mídia negativa, né? Mas assim, 4 títulos já desde o início do ano, salário em dia, tudo certinho, a mídia não faz essa divulgação toda. Mas, na minha opinião, o Eurico está se saindo um excelente administrador, sim. Show de bola, Kilvia. A gente agradece, então, você, torcedor do Vasco, que acompanhou até agora. A gente agradece você que ouviu no gravado, você que ouviu no ao vivo. Todo sábado, às 14 horas, a gente tem o programa aqui da Rádio Estação Cruz Maltina, da nossa página, do Facebook, do nosso site. E a gente fala um resumo, faz o resumo da semana, a gente faz o apanhado de todas as notícias, o resumo da semana, do que aconteceu no Vasco. E o Vasco pega amanhã. O jogo será às 16 horas. O Vasco joga contra o Atlético Mineiro fora de casa. O jogo será na Arena Independência. O Vasco pega um Atlético Mineiro perigoso, com alguns jogadores, inclusive esse Lucas Prato, parece que é o cara do momento do Atlético Mineiro. E temos também o Marcos Rocha, que é um lateral muito ofensivo, e o Luan, apelidado de Menino Maluquinho pela torcida atleticana, que também é muito rápido e dá intensidade a esse time, né? Eu sou apaixonada pelo Luan. Eu gosto muito do futebol do Luan. Eu queria ele no Vasco, para ser sincera, desde a Copa do Brasil, que eu admiro o talento dele. Assim, ele vem se mostrado um excelente profissional e pode dar muito trabalho pra gente no jogo, viu? É um ótimo atleta, realmente, muito incisivo, muito rápido. E amanhã a gente, inclusive, vai ter o retorno, o reencontro de dois a palavra protagonistas, né? O Vasco amanhã pega o Atlético e o goleiro do Atlético é o Vitor. Não é, Kilvia? Exato. E o Vasco jogará com o titular Duvier Riascos. Riascos perdeu o pênalti quando ele jogava pelo Tijuana no ano passado. Ele perdeu o pênalti na Libertadores. O Vitor esticou a perna e tirou um pênalti que foi histórico para o Atlético Mineiro. O Vitor foi chamado de São Vitor por causa desse pênalti, porque realmente foi no finzinho do jogo, aos 40 e pouco, aos 47, o Duvier Riascos tinha a oportunidade de manter o time dele na Libertadores, não conseguiu, perdeu o pênalti, mas lembrando que o Duvier fez gol no primeiro jogo e no segundo, inclusive na casa do Atlético. Então a gente torce para que amanhã o Riascos dê o troco desse pênalti, faça gol, esculache o Vitor, se Deus quiser, e a gente possa comemorar a primeira vitória no Campeonato Brasileiro fora de casa. 3 pontinhos fora de casa seria nada mal. Só pra gente falar aqui, Sandro Silva será emprestado ao Bragantino. É pra glorificar de pé, né, o Kilvia? De pé, igreja. Realmente. Glorificar de pé mesmo. Nossa, eu ainda daria mais uns 3 ou 4 nomes, viu, pra empréstimo, viu, Luiz? Né? Vai com Deus, meu amigo. Então, e o Sandro Silva, ele voltou a jogar esse ano. Eu lembro até do Ney e do Sandro Silva, que eram jogadores que, né, tinham meio que voltado depois de um tempo da geladeira. O Ney até chorou depois que voltou a jogar bem.
mas se contundiu e tá de novo na geladeira. E o Sandro Silva, no primeiro jogo do ano, que era um clássico, contra o Flamengo, Vasco. na Arena Amazonas, o Vasco toma o segundo gol por causa de um vacilo. Ele tentou sair jogando no meio da área, foi desarmado pelo Everton e tomou o gol. E aí, depois disso, ele voltou para a geladeira e agora está sendo emprestado para o Bragantino. Então vai com Deus, Sandro Silva, boa sorte. Nós torcemos para que você se dê muito bem no futebol, porque no Vasco, infelizmente, você não conseguiu jogar, meu amigo. Ele até jogou muito no Palmeiras, mas no Vasco não conseguiu desenvolver o seu futebol. Bom, a gente vai encerrar o programa, então vou passar para Kilver. Aquele salve, Kilver, maroto pra galera. Galera, quero desejar para todos um excelente final de semana, né? Com vitória do Vasco, 3 pontinhos fora de casa, ainda com saldo de gols generoso que nós estamos precisando. Quero falar para você que usa o Instagram, né, com as suas fotinhas, que acompanha o Instagram também para informações. Eu tenho certeza que o torcedor vascaíno é torcedor antenado, segue quase todas as redes sociais do Vasco. Então nós também temos o nosso Instagram, né, que nós colocamos notícias, assim como nós colocamos no nosso site oficial da rádio, a gente sempre replica para o Instagram também. Você pode adicionar a gente, pode seguir que a gente segue de volta, viu? @rádio_ECM, tá? Quero desejar um excelente finalzinho de semana pra gente, com Vitória Cruz Maltina. E é isso aí. Beijo, beijo. Show de bola, é isso aí, galera. A gente vai encerrando então mais um programa da Rádio Estação Cruz Maltina, a rádio feita de torcedor para torcedor. E a gente espera que você acompanhe nosso programa, nosso site, nossa página no Facebook. Acompanhe o nosso programa aqui todo sábado às 14 horas, com a presença da Kilvia Félix, a presença do Peter Areis, nosso outro comentarista que hoje não pôde. E parabéns, Peter, pelo seu aniversário. Peter comemorou essa semana mais um ano de vida, 21, 22, 23 anos, uma coisa assim. Mas o Peter, parabéns. A gente tá muito feliz, né, o Peter? Espero que o Vasco dê um presente pra você amanhã, né, Kilver? Ah, sim, é um presente digno. O Peter que sempre acompanha o Vasco nos estádios, enfim. Acho que é um presente digno, viu, Vasco? O Peter merece. No mínimo, 3-0 eu nem comemoro. Então é isso aí, gente. Queria sentir mais segurança pra falar isso, viu, Luiz? A gente agradece então a você que teve paciência para ficar até agora ouvindo a nossa rádio. Você que tá aí no gravado, você que tá no ao vivo, muito obrigado. Continue acompanhando a nossa rádio. Semana que vem, sábado, às 14 horas tem mais. Então é isso aí, galera. Valeu! Vamos todos